Amém. E vamos desde já abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós, no capítulo 5, pelo menos foi o texto que a Ruth me sugeriu que falássemos. Amós, capítulo 5, versículo 18. E aquilo de que fala este texto tem tudo a ver com aquilo que nós temos estado a cantar a Deus. Amém. E o nome que eu daria o título que eu daria a esta nossa meditação de hoje é Adoradores ou Bajuladores? Às vezes parece que é a mesma coisa, adorar ou simplesmente bajular alguém, mas é muito diferente. E com a ajuda do Senhor, ao meditarmos na Sua Palavra, eu espero que cada um de nós possa entender a diferença e fazer a boa escolha. Amém. Então, Amós 5, nós vamos iniciar a leitura no verso 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépido dos teus cânticos, porque eu não ouvirei a melodia das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-nos vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicut, vosso rei, Cuium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. É aqui a leitura da palavra do Senhor. Amém. E que ela abençoe aos nossos corações. Que assim seja. Deus busca adoradores. Foi isso que Jesus, uma vez, junto a um poço, em conversa com uma mulher, lhe explicou, ao aplicar ao seu coração uma verdade simples, mas profunda, uma verdade fundamental, que a adoração é devida a Deus. Aquela mulher perguntou a Jesus: onde é que devemos adorar? Em que lugar? E Jesus disse-lhe, não respondendo à pergunta dela como ela esperava: está a chegar a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Deus busca adoradores. Mas ao mesmo tempo, Jesus também lhe deixou claro que há um modo correto de oferecer adoração a Deus. Porque Jesus acrescentou: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, da resposta de Jesus, nós entendemos que na adoração o coração importa mais do que aquilo que é exterior. A adoração é um fruto da relação entre a criatura e o seu Criador. Ao reconhecer a natureza e a obra de Deus e encontrar nisso a sua dignidade em ser honrado, celebrado e adorado acima de todos os outros. É isso que nós lemos, por exemplo, que acontece nos céus. Os louvores que são dados a Deus, como lemos em Apocalipse 4, por exemplo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então Deus merece a nossa adoração
porque Ele é o Senhor Criador de todas as coisas. Amém. Mas à medida que nós conhecemos a Deus, nós encontramos mais motivos ainda para o adorarmos. E então a adoração aprofunda-se quando nós consideramos também os atos da providência divina, sobretudo naquilo que diz respeito à nossa salvação. E é por isso que nos céus também se ouve, cantado por outros: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, vai ao ponto de dizer que uma correta adoração é o nosso culto racional. Ou seja, que a adoração verdadeira é um ato refletido, ponderado, consciente, sábio, face à manifestação das misericórdias de Deus para connosco. É exatamente isso que ele diz em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Amém. que é o vosso culto racional. Sim, sim, sim. Este texto fala de um sacrifício. No Antigo Testamento, o sacrifício de animais era uma das formas de expressar essa adoração a Deus. Fica bem claro de tudo aquilo que Deus ensinou ao povo e da lei que Deus ensinou ao povo, que não era possível chegar a Deus sem ser por meio de um sacrifício, do derramamento de sangue. Porque ao fazer esse sacrifício dos animais, nós reconhecíamos a culpa diante de Deus e apelávamos à sua misericórdia. E havia vários tipos de sacrifício. Sacrifícios pela culpa dos pecados, como Deus fala neste texto que nós lemos, mas também simplesmente sacrifícios de gratidão, de ação de graças, de adoração profunda, de satisfação em Deus, celebrando a relação especial que se tinha com Deus. Então Paulo vai buscar essa imagem que era muito clara na mente de todos, dos sacrifícios dos animais, mas ele agora já não pede o sacrifício de animais. Ele pede que cada um seja o sacrifício que se dá a Deus. Amém. Um sacrifício vivo. Porque os sacrifícios dos animais, eles foram abolidos depois que Jesus morreu, dando-se a si mesmo. Ele foi o último, o derradeiro sacrifício, o perfeito Cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados. E assim, agora nós chegamos a Deus por meio de Jesus, dos seus méritos, da sua justiça que nos foi imputada quando nós cremos nele. O único sacrifício que nós agora oferecemos a Deus já não é o de animais, mas de uma vida dedicada a conhecer, a amar, a servir, a honrar a Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Além dos sacrifícios, o temor, o louvor, a obediência, os cânticos, as orações, a pregação da palavra, tudo isso é adoração a Deus. Porque tudo isso expressa a vontade do nosso coração em buscar a Deus por quem Ele é, Amém. em reverência e em verdade. Sempre que nós fugimos deste padrão, aquilo que nós trazemos a Deus é mero formalismo, rituais vazios, que Deus não aceita. Quando escreve, quando fala ao povo por meio de um outro profeta chamado Oseias, Deus disse: pois misericórdia eu quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Sempre que nós nos afastamos de uma adoração verdadeira, nós caímos no pecado da idolatria, que é adorarmos e confiarmos nas coisas criadas mais do que no Criador. É exatamente isso de que Paulo fala quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, e diz que o pecado é que, tendo conhecimento de Deus, nós não o glorificamos como Deus, nem lhe damos graças. O pecado é que adoramos e servimos a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. E é tão fácil cair neste pecado. É tão fácil nós confiarmos mais nas nossas práticas. Em virmos aqui
semana após semana, e pensarmos, isto chega. Estou seguro porque eu vou lá à casa de oração todas as semanas. Eu faço as minhas ofertas, eu faço as minhas orações, eu estou com os irmãos, eu até posso praticar algumas boas obras. Então está tudo bem. Mas se nós confiamos nisso mais do que confiamos em Deus, isso é um ídolo. Deus rejeita totalmente. É interessante aquilo que Martinho Lutero disse certa vez. Ele fez uma pergunta. O que é que significa ter um Deus? Ou melhor, o que é o Deus de uma pessoa? Como é que nós responderíamos a esta questão? Lutero disse assim: qualquer coisa em que nós procuremos algum bem e refúgio nas nossas necessidades, isso é o que significa Deus. Ter um Deus significa ter algo de que o coração da pessoa dependa inteiramente. Interessante. Porque se nós seguirmos esta definição de Lutero, talvez nós encontremos vários deuses aos quais nós nos curvamos, que não são o Deus verdadeiro, o Deus digno de honra. Há outras coisas nas quais nós confiamos. Há outras coisas nas quais nós procuramos refúgio, principalmente nos momentos da nossa aflição. Nem sempre é Deus que nós buscamos. Então Lutero acrescenta: pergunta e examina o teu coração e descobrirás se ele abraça somente a Deus ou não. Por causa do coração ser assim tão enganoso e inclinado para fabricar ídolos para si próprio, é que Deus tem estas palavras duras que teve para com Israel por meio do profeta Amós. Não é fácil ler este texto que nós lemos no início. Deus falou grosso. Deus apontou o dedo e colocou na ferida. Mas a verdade é que Deus não apenas busca adoradores, pessoas que o adorem de qualquer maneira, mas como Jesus explicou à mulher samaritana, Ele procura os verdadeiros adoradores. E este povo, o povo que tinha sido escolhido por Deus, separado por Deus, edificado por Deus, ele tinha a obrigação de adorar a Deus com verdade. Mas não era isso que eles faziam. E eu queria considerar neste texto 3 equívocos de Israel em relação à sua adoração, ao seu relacionamento com Deus. E as 3 verdades que Deus quis ensinar-lhes para contrapor o seu equívoco. O primeiro equívoco nós podemos encontrá-lo do versículo 18 até ao 20. E o equívoco seria mais ou menos este: eu estou debaixo da graça de Deus, estou fora de perigo. Na mente deles, eles eram Israel, o povo de Deus, e por isso nada de mal lhes poderia acontecer. O simples facto de serem israelitas era garantia suficiente que tudo estaria bem com eles. A tal ponto de eles, como diz o texto, desejarem o dia do Senhor. Muitos profetas falaram sobre o dia do Senhor. E na mente coletiva da nação, o dia do Senhor formou-se como aquele dia em que Deus viria para destruir todos os inimigos de Israel. E finalmente Israel seria a nação dentre as nações e habitaria em paz para sempre. E sim, muitas das promessas relacionadas com o dia do Senhor tinham também essa promessa de libertar Israel da opressão de todos os inimigos. Mas o dia do Senhor é sobretudo um dia de justiça. O dia do Senhor é sobretudo o dia em que Deus vem julgar os pecados dos homens. E eles não entendiam
que isso também incluía julgar os seus próprios pecados. O livro do profeta Amós começa no capítulo 1 e depois, seguindo no resto do texto, mas no capítulo 1, com uma série de ameaças a várias nações. E eu imagino que quando Amós começou a falar, o povo começou a ficar entusiasmado. Porquê que o que Amós disse? Versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso vou castigá-los. Eu imagino os israelitas a celebrarem: Deus vai castigar Damasco. Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não susterei o castigo. E o povo ainda mais entusiasmado ficou. Versículo 9. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não susterei o castigo. E a euforia era quase incontrolável. Versículo 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Adão e por 4 não susterei o castigo. Versículo 13. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amão e por 4 não susterei o castigo. Capítulo 2, versículo 1. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 eu não susterei o castigo. O povo estava eufórico. Finalmente Deus vem e Deus vai destruir todos os nossos inimigos. Mas aí, versículo 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 eu não susterei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os estatutos. Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 eu não susterei o castigo. Eu imagino o semblante daquele povo, o coração do povo, a gelar. Como assim? Como assim, Senhor? Tu vens castigar os nossos inimigos, mas tens o mesmo castigo para nós? É isso exatamente que Deus queria dizer aqui no versículo 18. Ai de vocês que desejam o dia do Senhor. Para que desejam o dia do Senhor? É um dia de juízo. É um dia de trevas e não de luz. O dia em que Deus se levantar para vir julgar o mundo. É o dia em que todos terão que prestar contas diante do Senhor. O povo achava que porque ele era o povo de Deus, porque ele estava debaixo da aliança de Deus, então nada, nenhum mal os tocaria. Deus quer fazê-los entender que Deus requer justiça também do seu próprio povo. Deus separou-os para que eles vivessem de uma maneira diferente dos outros povos, para que eles praticassem uma justiça diferente dos outros. É por isso que mais tarde o próprio Senhor Jesus diz que nem todos os filhos, os descendentes de Abraão, são os verdadeiros filhos de Abraão. Para eles era uma questão de nacionalidade, de sangue. Para Deus era uma questão de coração e de obediência. Muitas vezes nós vivemos debaixo do mesmo equívoco, não é? Estamos debaixo da graça, estamos fora de perigo. Jesus já perdoou os meus pecados e, portanto, agora está tudo bem. Estou seguro. Muitas vezes nós usamos essa grande proteção do sacrifício de Jesus para podermos dar liberdades à nossa carne, pensando, depois Deus perdoa. Cuidado. Cuidado. Não penses assim. Todos aqueles que têm esta mentalidade, que abusa da graça de Deus,
talvez ainda nunca tenham percebido exatamente o que é a graça de Deus. E talvez pensando estar dentro do povo de Deus, estejam fora. Por outro lado, não te enganes. Se és verdadeiramente um filho de Deus, Deus, como Pai, disciplina os seus filhos. E Ele não será paciente para sempre com a tua rebelião. O chamado para a adoração é uma adoração com entendimento. Não foi isso que Jesus explicou àquela mulher? O Pai procura quem o adora em espírito e em verdade. Com entendimento. Conhecendo a Deus, sabendo quem Deus é, sabendo que de Deus não se zomba, sabendo que aquilo que o homem semear, isso também se fará, sabendo que Deus não terá o culpado por inocente. É certo que se nascemos de novo e estamos em Cristo, nada nos separará de Deus. Amém. Estamos absolutamente seguros, mas isso não significa que Deus não traga juízo e disciplina à nossa vida quando nós nos desviamos da verdade. Cuidado! Adorar com entendimento significa que nós vamos para as Escrituras para conhecermos o Senhor, para conhecermos a vontade do Senhor, para depois nos esforçarmos em cumprir e viver a vontade do Senhor. Adorar com entendimento é perceber que não é suficiente vir à igreja, que não é suficiente levantar orações, que não é suficiente dizer as palavras certas, mas que é preciso que haja uma vida íntegra, que haja uma vida justa, que haja uma vida santa, porque essa é a verdadeira expressão da nossa adoração a Deus. Adorar com entendimento significa que nós vimos a Deus e, como dizia Tiago, não somos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. O segundo equívoco de Israel era pensar precisamente que a ortodoxia é suficiente, que a forma das coisas é mais importante do que o seu conteúdo. No versículo 21, no versículo 22, no versículo 23, Deus fala de todas as boas obras que o povo fazia. Eles guardavam as festas, eles guardavam nas assembleias solenes, eles ofereciam holocaustos, eles ofereciam as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, eles cantavam melodias. Externamente, eles estavam a fazer tudo aquilo que é correto. Quem observasse de fora diria: está tudo bem. Eles estão a fazer tudo aquilo que Deus pediu. Eles estão a cumprir todos os preceitos religiosos. Mas para Deus, nenhuma daquelas coisas era agradável. A linguagem de Deus é forte. Ele diz: eu não tenho prazer nas vossas festas, eu não me agrado nos holocaustos. É interessante porque quando o Senhor fala acerca dos holocaustos, Ele diz que o fumo daqueles animais a serem queimados sobre o altar subia às narinas de Deus e isso era um perfume agradável. E aquilo que Deus está a dizer aqui é: esse é um cheiro para mim nauseabundo. Não é agradável. Os cânticos, que deviam ser melodias doces aos olhos, aos ouvidos, não se ouve com os olhos, não é? Aos ouvidos de Deus, eram estrépido, era ruído estridente, desagradável. Manter uma prática religiosa não é suficiente. Fazer externamente aquilo que aparentemente está certo não é suficiente. Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Deus quer obediência e não sacrifícios. Deus quer o coração e não os sacrifícios. Os sacrifícios não têm utilidade nenhuma. As músicas não têm utilidade nenhuma. As ofertas que nós damos, Deus não precisa disso para nada.
O valor dessas coisas é se elas expressam aquilo que está no nosso coração. Esse ato exterior, essa boa obra exterior que se manifesta de muitas maneiras, em muitas práticas diferentes, ela tem valor quando ela é a manifestação de uma realidade do nosso coração. Porque se não for assim, nada disso vale. Era isso que Deus estava a dizer ao povo. Não tenho prazer em nenhuma dessas coisas. Pela voz de outros profetas, Deus dizia: é preferível que vocês não façam isso do que façam mentindo. Porque era isso que eles estavam a fazer. Deus ensina-lhes que a verdadeira adoração é uma adoração com sinceridade. Não só com entendimento, compreendendo o que estamos a fazer e a quem estamos a fazer e porquê estamos a fazer, mas ao mesmo tempo com sinceridade. Ou seja, que aquilo que eu faço corresponda àquilo que realmente está no meu coração. Que eu não estou a fazer aquilo para descargo da minha consciência. Que eu não estou a fazer aquilo para amontoar créditos para mim, para depois poder negociar com Deus alguma coisa que eu lhe quero pedir. Talvez isso já tenha acontecido convosco. Num momento de grande necessidade, em que queriam alguma coisa do Senhor, as nossas vidas ficam mais santas. Portamos-nos melhor, vimos mais vezes à igreja, a nossa oferta aumenta, oramos mais. Muitas vezes isso é uma tentativa de negociar com Deus. Senhor, olha, eu estou a fazer isto, então agora dá-me aquilo. Mas isso não é adoração. Não é isso que agrada a Deus. Deus quer sinceridade. Deus quer que o meu sacrifício a Ele seja a manifestação de uma realidade vivida no meu coração. Ou seja, eu faço aquilo porque eu realmente amo a Deus. Eu faço aquilo porque eu realmente dependo de Deus. Eu faço aquilo porque realmente é o meu prazer amar a Deus e honrar a Deus e servir a Deus daquela maneira. Amém. Uma adoração com sinceridade. Porque afinal, como Deus nos diz aqui, é possível manter todos os aspectos rituais da nossa devoção a Deus, aparentemente de uma forma formalmente correta, e isso ser totalmente inaceitável a Deus. E por último, versículo 25 e 26, eles tinham um outro equívoco. O equívoco era este. Eles pensavam que jogar em duplas é melhor. Eles seguiam a Deus e honravam a Deus e prestavam todo este culto a Deus, mas também se curvavam diante de outros ídolos. Era Deus e os outros. Quase numa mentalidade de, bem, em algumas coisas Deus, o Senhor vai ajudar-nos, noutras coisas o outro Deus vai ajudar-nos, mais vale nós estarmos de bem com todos. Mas Deus diz que Ele não reparte a sua glória com ninguém. Deus requer exclusividade. Eles achavam talvez que Deus não via, ou que Deus não se importava. Mas Deus diz-lhes, versículo 25, durante 40 anos vocês apresentaram sacrifícios no deserto. E é verdade. Estava lá o tabernáculo, havia os sacerdotes e eles faziam os sacrifícios. Mas ao longo desses 40 anos, eles carregaram com eles os falsos deuses, Sikut, Kium, o Deus Estrela, aos quais eles também se curvavam. Quando eles entraram na terra, eles tinham o templo onde adoravam, mas eles tinham muitos outros lugares de prestar culto a outros deuses, falsos deuses. Quando nós lemos os livros históricos, nós percebemos como ciclicamente, quando Deus levantava um rei bom, esse rei punha abaixo todos os postos ídolos, todos os altares. Havia uma purificação, o povo voltava-se para o Senhor, mas depois desse rei vinha um rei mau e novamente se levantavam
todos esses altares aos falsos deuses. Nosso coração é sim, como dizia João Calvino, uma fábrica de ídolos. Essa é a nossa tendência natural. Sim, eu confio em Deus, mas se eu puder dar uma ajudinha a Deus nisto ou naquilo, eu vou fazer isso. Deus quer ensinar-lhes que a verdadeira adoração é também uma adoração com integridade. E com integridade, o que eu quero dizer é que é uma adoração de um coração inteiro. Inteiro. Não um coração dividido. Não andar com um pé num lado e um pé no outro, mas de uma rendição total a Deus. Uma adoração exclusiva a Deus. Então, 3 equívocos, 3 correções da parte de Deus para os apontar no caminho correto. E a reflexão que nós temos que fazer hoje, nós, que não oferecemos sacrifícios de animais, nem nos curvamos a imagens, é pensarmos como é que nós temos caminhado com Deus. A nossa postura em relação a Deus tem sido esta: de adorarmos com entendimento, com sinceridade ou com integridade? Ou será que nós somos como era este povo à data? Simplesmente bajuladores de Deus. Nós damos a Deus aquilo que achamos que Deus vai gostar. Damos a Deus aquilo que achamos que vai impressioná-lo. Damos a Deus aquilo que achamos que vai movê-lo para que Ele depois nos dê aquilo que nós queremos receber. Mas isso não é adoração. Isso é bajulação. E Deus não aceita isso. Temos que perguntar a nós mesmos: que ídolos temos nós na nossa vida? Aos quais nós nos temos agarrado e que temos tido dificuldade de abrirmos mão para confiarmos somente no Senhor. Porque Deus não só busca adoradores verdadeiros, Deus requer uma adoração verdadeira. Deus requer uma adoração verdadeira. É isso que Deus pede de mim, de ti, de todos os homens. Que o adoremos em espírito e em verdade. Foi para isso que nós fomos criados. Para o louvor da sua glória. Foi para isso que Deus nos fez. Para que nós pudéssemos deleitar-nos nele. E adorar, e que o adorássemos. E por isso, falhar em adorar a Deus como Ele é digno é o primeiro de todos os pecados. É isso que Paulo explica lá em Romanos, naquele texto que nós já lemos. Conhecendo a Deus, não lhe damos glória como Deus. Mas Deus não nos deixa apenas a tentarmos imaginar o que Ele quer de nós. Ele dá-nos a solução, como deu a este povo. No versículo 24, Deus diz-lhes: antes, ou seja, ao contrário daquilo que vocês têm feito, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Corra a justiça como as águas. Notem, aquilo que Deus pede é justiça. Justiça. Porque Deus se agrada da justiça mais do que as obras. A justiça que nós podemos trazer a Deus é uma justiça que nos foi imputada. Nós recebemos essa justiça de parte do Senhor Jesus, que nos reconciliou com Deus. E é uma justiça agora também prática, que nós podemos viver, porque agora sim, depois de termos nascido de novo, depois de termos sido reconciliados com Deus, nós podemos caminhar em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Nós podemos vencer o pecado que está em nós. Paulo diz que o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque ele foi destruído na cruz, porque Jesus venceu esse poder. Agora nós podemos praticar as boas obras que Deus preparou para que nós as praticássemos. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, que nos torna sensíveis ao pecado, que nos mostra o caminho da vida.
Aliás, quando escreve aos Gálatas, Paulo é claro, ele diz: se nós andarmos no Espírito, não vamos cumprir os desejos da carne. É disso que Deus se agrada. Nós vivamos agora aquilo que fomos salvos para ser. Mas isso tem que ser uma constante. Olhem a linguagem de Deus. Que seja como um ribeiro perene, como águas que correm sempre. Não é como a torneira, que nós abrimos e fechamos quando nos apetece. Hoje é domingo, vou abrir a torneira e a minha justiça vai correr. Depois eu fecho à segunda-feira, quando vou tratar da minha vida. Eu vou abrir a torneira porque agora estou doente e preciso que Deus me ajude. Eu vou abrir a torneira. E quando eu estou curado, eu fecho a torneira outra vez. Já não preciso. Agora estou com um problema no meu trabalho. Vou abrir a torneira. Eu quero que Deus me ajude. E quando o problema sai, eu fecho a torneira outra vez. Não é isso que Deus está a dizer. A tua justiça, a tua santidade tem que correr como um ribeiro. Sempre. Sempre. Esse é o nosso modo de viver. Essa é a verdadeira vida para a qual nós fomos salvos. Essa é a verdadeira vida que Cristo produz em nós. Então é isso que nós temos que buscar. Essa é a adoração verdadeira que Deus quer. Uma vida devotada a glorificá-lo. Mas Deus também deixa um aviso solene. Está no último versículo, no 27. Se o povo não desse ouvidos à voz de Deus, o Senhor diz: eu os desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Não é agradável quando Deus vem e põe o dedo na ferida e traz à luz coisas que nós gostávamos que ficassem escondidas. Mas Deus faz isso porque Ele nos ama e porque Ele deseja o melhor para nós. Mas a misericórdia de Deus, que dura para sempre, nem sempre vai suster a sua vara de disciplina. Quando nós não ouvimos quando Deus fala suavemente connosco, vamos ouvir quando Ele falar mais grosso. Acontece assim também connosco, com os nossos filhos, não é? Não faças isso. A criança vai e faz. Já disse, não faças isso. E a criança vai e faz. Vamos deixá-la fazer para sempre. Isso é ser um bom pai? Não. Um bom pai, uma boa mãe tentarão conduzir a criança, mas quando a criança se mostra rebelde e contradizente, os pais usarão de disciplina, uma disciplina que a criança não vai gostar. Mas que é o melhor para ela. É o que vai preservar, o que vai guardar a sua vida. E Deus estava a dizer isso. Se vocês não ouvirem agora a minha voz, a minha acusação contra vocês, então a minha disciplina virá e vocês serão levados. Infelizmente foi exatamente isso que aconteceu. O povo não ouviu. O povo não ouviu Isaías, o povo não ouviu Jeremias, o povo não ouviu Amós, o povo não ouviu Oseias, o povo não ouviu tantos outros profetas que Deus mandou. E por fim veio o dia do castigo e da destruição. E eles foram levados como cativos para a Babilónia. Esse momento grave de disciplina não foi o fim do povo, nem a destruição do povo. Foi o modo de Deus purificar um remanescente fiel, que Deus preservou, que Deus guardou, porque Deus não falha nas suas promessas. Se nós somos dele, estamos seguros até ao fim. Mas Deus quer purificar-nos. É esse o propósito da sua disciplina. Amém. Mas esta ideia de serem desterrados para Damasco é a ideia de que Deus os entregaria aos seus próprios deuses, aos deuses que eles também adoravam.
em competição com o verdadeiro Deus. Era como se Deus estivesse a dizer-lhes: vocês não me escolhem a mim, então fiquem com os vossos deuses. Vão para a terra dos vossos deuses e experimentem a vida lá, debaixo desses deuses. Às vezes Deus faz isso connosco. Às vezes Deus deixa-nos ir pelo caminho das nossas más escolhas, até nós sentirmos o nosso pecado com amargura e com choro, para voltarmos para trás e sermos restaurados pela sua misericórdia. Mas esse é o caminho difícil. Esse é o caminho que nos deixa marcas. É verdade. Infelizmente é mesmo assim, mas que não seja assim connosco. E que nós busquemos o Senhor de todo o coração, com entendimento, com sinceridade e com integridade. E então nós experimentaremos a sua glória sobre nós. Amém.